O mar Mediterrâneo, em certos trechos, parece carregar uma memória que não pertence apenas às águas. Seus movimentos lentos, quase cerimoniais, soam como páginas que se viram em um livro antigo demais para ser decifrado pela primeira leitura. E foi sob esse véu azul, espesso e silencioso, que um segredo colossal aguardou por mais de 1000 anos, sem revelar a ninguém o peso do seu silêncio. A poucos quilômetros da costa egípcia, antes mesmo que Alexandria existisse, erguia-se uma cidade tão importante que seu nome era pronunciado tanto pelo Egito quanto pela Grécia. Os egípcios a chamavam Tonis, os gregos Heracleon, mas para o mundo moderno ela ganharia outro nome, um nome murmurante, carregado de mitos e espanto: a Atlântida egípcia. Tudo o que restou dela, por mais de 12 séculos, foram fragmentos de relatos dispersos em papiros, inscrições enigmáticas e menções ocasionais feitas por historiadores do passado. Um centro de comércio, um porto sagrado, o coração pulsante do delta do Nilo, subitamente engolido pelo mar, sem revelar a ninguém o peso do seu silêncio. A poucos quilômetros da costa egípcia, antes mesmo que Alexandria existisse, erguia-se uma cidade tão importante que seu nome era pronunciado tanto pelo Egito quanto pela Grécia. Os egípcios a chamavam Tonis, os gregos Heracleon, mas para o mundo moderno ela ganharia outro nome, um nome murmurante carregado de mitos e espanto: a Atlântida egípcia. Tudo o que restou dela por mais de 12 séculos foram fragmentos de relatos dispersos em papiros, inscrições enigmáticas e menções ocasionais feitas por historiadores do passado. Um centro de comércio, um porto sagrado, o coração pulsante do delta do Nilo, subitamente engolido pelo mar sem deixar testemunhas. Mas o Mediterrâneo não esquece, ele apenas espera. Em 2000, quando o arqueólogo subaquático Frank Godiot mergulhou pela primeira vez nas águas turvas próximas à baía de Abqir, não estava apenas iniciando uma escavação, estava tocando um capítulo do mundo que tinha permanecido selado por eras. O mar naquela região tinha a densidade de um sonho antigo. E havia um magnetismo invisível, algo que chamava, algo que respirava sob a areia marinha, como se a cidade afundada ainda pulsasse, silenciosa sob toneladas de água. Godiot descreveu sua primeira visão como uma aparição. Não um artefato, não um objeto, mas um colosso. Uma estátua de granito maior do que qualquer homem, erguida como se desafiasse a própria ruína do tempo. Seus olhos, apesar dos séculos, ainda guardavam a serenidade altiva dos deuses egípcios. Suas mãos, esculpidas em gestos de eternidade, seguravam símbolos que haviam perdido o nome, mas não o poder. E ao seu redor, uma cidade inteira descansava, não destruída, mas adormecida, congelada no instante exato em que sucumbira. Tonis Heracleon não caiu por decadência humana. Não foi derrotada em guerra, não queimou, não foi saqueada, não se dissolveu por abandono. Ela simplesmente afundou. E esse afundamento carregava as marcas de um evento tão violento quanto inevitável. Uma liquefação súbita do solo, quando a terra se torna água e não sustenta mais nenhum peso, combinada a terremotos que rasgaram a costa e ondas que arrastaram templos inteiros para dentro do mar. O som daquela queda não foi ouvido por ninguém que pudesse contá-lo, mas o mar, silencioso e severo, guardou os destroços com uma devoção que só as tragédias grandiosas merecem. E foi assim que Godiot encontrou o que parecia impossível: navios inteiros preservados, alinhados no solo marinho como se estivessem apenas dormindo. Templos gigantescos ainda em pé, com colunas que tremiam ao toque da correnteza. Moedas de ouro que brilharam em sua lanterna como se tivessem sido cunhadas no dia anterior. Inscrições gregas e egípcias repousando lado a lado, como se aquelas duas civilizações jamais tivessem conhecido fronteiras. Tonis Heracleon era muito mais do que uma cidade. Era um corredor sagrado,
um porto internacional antes de qualquer conceito de globalização. Um ponto onde sacerdotes, mercadores, marinheiros e embaixadores circulavam com oferendas, ouro, tecidos, resinas aromáticas e histórias trazidas do mundo inteiro. E, de repente, tudo isso desapareceu. O Mediterrâneo fechou-se sobre a cidade como um túmulo silencioso. E lá ficou, invisível aos olhos humanos, até que o século XXI lhe oferecesse finalmente o primeiro lampejo de luz. Quando a equipe de Godot removeu os primeiros sedimentos, algo extraordinário aconteceu. As linhas arquitetônicas surgiram como fantasmas ganhando forma. Ruas submersas que cortavam o leito marinho em ângulos perfeitos. Fundações de templos dedicados a Amun-Gereb. Plataformas cerimoniais onde um dia sacerdotes caminhavam com pés bus carregando oferendas para deuses cujos nomes ainda ecoam na história. A cidade não estava destruída, estava inteira, apenas deslocada, no tempo e no espaço. E é impossível, absolutamente impossível, observar esse tipo de descoberta sem sentir que algo maior do que a arqueologia está acontecendo. É como se o mar estivesse finalmente devolvendo ao mundo uma peça que faltava. Uma peça que revelaria não apenas como os antigos viviam, mas como pensavam, sonhavam, temiam e se protegiam de forças muito maiores do que eles próprios. Thonis Herakleon era o coração do delta, o principal centro de tributação, o lugar onde navios de todo o Mediterrâneo aportavam antes de atravessar o Nilo. Ali, gregos e egípcios conviviam lado a lado, misturando religiões, tecnologias, crenças, costumes e ambições. Era uma cidade cosmopolita antes mesmo de existir o conceito de cosmopolitismo. E justamente por isso, quando desapareceu, o mundo perdeu mais do que paredes e ruas. Perdeu uma parte preciosa da narrativa da civilização. Por séculos, historiadores tentaram localizar Herakleon nos mapas antigos. Alguns diziam que ela era um mito. Outros afirmavam que tinha sido absorvida por Alexandria. Alguns poucos acreditavam que tinha sido engolida pelo mar, mas não havia provas. Até que um mergulhador se aproximou de uma forma estranha no fundo da água. Uma estrutura que não deveria estar ali. Um bloco de pedra segurando inscrições em hieróglifos tão nítidos que pareciam recitar uma história. A história da queda, a história do colapso, a história de como a terra tremeu, como o solo cedeu, como os templos ruíram e como o mar reagiu, reclamando para si uma cidade inteira. A porta para o passado estava aberta, e este episódio é essa travessia. Um mergulho não apenas no Mediterrâneo, mas em uma cidade que renasceu das águas para contar, finalmente, o que a história havia perdido. E Thonis Herakleon não fala pouco. Ela fala em colossos, em ouro, em templos, fala em terremotos, em divindades, em portos desaparecidos, fala em catástrofes tão antigas quanto o próprio mundo, e fala principalmente em segredos que só agora começam a vir à tona. O que você está prestes a ouvir é a história real da Atlântida egípcia, mas não uma Atlântida mitológica. Uma cidade com documentos, com provas arqueológicas, com estátuas reais seguradas por mãos humanas que viveram e morreram 1000 anos antes de Cristo. Uma cidade perdida e reencontrada. O Mediterrâneo que envolve Thonis Herakleon não é apenas o mar. É um arquivo. Uma cápsula histórica onde os séculos repousam em camadas precisas, como poeira luminosa guardando o silêncio de povos inteiros. E quando o sonar de Frank Godot revelou pela primeira vez as linhas invisíveis daquela cidade, a arqueologia não ganhou apenas um novo sítio, ganhou uma chave. Uma chave para entender como o Egito se conectava com o mundo, como poder, religião e comércio se entrelaçavam em um lugar estrategicamente desenhado para ser o encontro de todas as rotas. Thonis Herakleon não era uma cidade comum. Era o pórtico do Egito, a fronteira onde estrangeiros tinham de apresentar seus tributos, registrar suas embarcações e se submeter a rituais antes de navegar pelo Nilo.
Nada entrava no país sem passar por ela. Nada. O que impressionou a equipe de Godiot não foi apenas o tamanho monumental das estátuas submersas, algumas medindo 5 metros de altura, mas a quantidade de templos, estelas, inscrições oficiais e objetos votivos encontrados juntos. Isso indicava que Tonis Heracleon era uma cidade profundamente religiosa, quase um santuário portuário. Não era apenas um centro comercial, era um centro espiritual. Os sacerdotes que ali viviam tinham autoridade para validar tributos, abençoar embarcações e registrar a entrada de estrangeiros. O templo principal, dedicado a Amun-Gereb, era imenso. Uma construção tão sólida que, mesmo após afundar, suas bases permaneceram perceptíveis no fundo do mar, alinhadas com a precisão geométrica típica do Egito. E foi ali, naquele templo, que Godiot encontrou uma das descobertas mais impressionantes. Uma estela gigantesca, com mais de 1,90 m de altura, inscrita com decretos faraônicos tão preservados que pareciam recém-escritos. Nela, o faraó Nectanebo menciona explicitamente o nome Tonis, confirmando, sem margem de dúvidas, que aquela era a mesma cidade mencionada por Heródoto séculos antes. Heródoto, o pai da história, mencionou Heracleão como o local onde Héracles pisou no Egito. E durante séculos, muitos estudiosos trataram essa narrativa como mito. Mas o Mediterrâneo, quando se abre, não gosta de contrariar a verdade. Nas camadas mais profundas, Godiot encontrou estátuas de Hapi, o deus da inundação, esfinges fragmentadas, fragatas inteiras preservadas na argila, ânforas ainda seladas e moedas de ouro que provaram um intenso contato com a Grécia, Chipre, Fenícia e até com mercadores do mar Egeu. Se Tonis Heracleon fosse apenas uma cidade portuária, isso já seria suficiente para torná-la extraordinária. Mas ela era mais. Ela era o coração geopolítico do Mediterrâneo Oriental. Para compreender sua queda, é preciso compreender seu auge. E esse auge não foi pequeno. No período entre os séculos VI e IV a.C., Tonis Heracleon era tão essencial quanto Alexandria seria no futuro. Controlava rotas, determinava impostos e abrigava depósitos de luxo e comércio internacional. Estátuas gregas e egípcias conviviam lado a lado, sinalizando a fusão de culturas que se encontravam ali. Entre os artefatos recuperados estavam joias finíssimas, o maior conjunto de âncoras antigas já encontrado, fragmentos de barca sagrada usada em cerimônias religiosas, 64 embarcações quase intactas, pesos, medidas e selos oficiais, cerâmicas gregas do período arcaico, objetos rituais dedicados a Ísis, Osíris e Amun. Cada objeto era um testemunho silencioso de como a cidade era rica, poderosa, influente e essencial para o funcionamento do Egito. Mas nenhuma cidade que reina eternamente está livre do que cresce debaixo dela. Enquanto Tonis Heracleon prosperava, o solo sobre os seus pés estava cedendo. O delta do Nilo é formado por camadas instáveis de areia, argila e sedimentos, que se movem discretamente. Por séculos, ninguém percebeu que a cidade estava construída sobre uma plataforma delicada demais para suportar o peso acumulado de templos, embarcações e depósitos de mercadorias. A primeira fissura não foi física, foi geológica. Em algum momento entre os séculos II e I a.C., o solo da cidade começou a liquefazer. Era como se o chão se transformasse em areia movediça, só que em escala urbana. As estruturas perderam sustentação, pilares estremeceram, templos inclinaram-se, e então, como se obedecessem a uma ordem silenciosa da terra, começaram a ruir. E o pior ainda estava por vir. O Mediterrâneo avançou. Não com fúria, mas com inevitabilidade. A terra cedendo, as placas tectônicas tremendo, o Nilo expandindo, as águas engolindo metro a metro tudo o que havia. O colapso não foi uma explosão, foi uma tragédia lenta, um lamento geológico que durou décadas. As casas afundavam, os templos se partiam, as portas desapareciam sob as tarepas,
até que, por fim, a cidade se curvou diante da sua própria fragilidade. O que restou de Tonis Heracleon não foi abandono. Foi soterramento. Foi submersão. Foi esquecimento involuntário. E quando Alexandria cresceu e assumiu o protagonismo, a memória daquela cidade antiga se dissipou como poeira levada pelo vento. Para a humanidade, ela desapareceu. Para o Mediterrâneo, ela apenas mudou de lugar. E é nesse silêncio submerso que o episódio agora se aprofunda. Porque a queda de Tonis Heracleon não foi uma tragédia arquitetônica. Foi uma quebra na linha do tempo. Uma queda que levou ao mar uma civilização inteira de forma tão completa que só agora, séculos depois, estamos começando a ouvir seus ecos. E quanto mais se limpa o sedimento, mais clara fica a percepção inquietante. Tonis Heracleon não afundou sozinha. Ela foi arrastada por forças maiores do que qualquer cidade pode suportar. Catástrofes que atingiram o Mediterrâneo todo. Eventos que até hoje não compreendemos completamente. E a cidade, silenciosa, monumental, intacta, permanece lá, como se aguardasse o retorno de uma pergunta antiga demais para ser ignorada. Por que ela caiu? E por que o mar a preservou? Enquanto a equipe de Frank Goddio retirava camada após camada de areia submersa, uma revelação extraordinária começou a tomar forma diante deles. Tonis Heracleon não apenas existira, ela existia ainda, como uma fotografia interrompida no tempo. O fundo do mar parecia uma grande sala de arquivo onde cada objeto repousava na mesma posição em que caiu, como se o Mediterrâneo tivesse congelado o instante exato do colapso. Não havia destruição caótica, como em Pompeia. Não havia marcas de guerra, incêndio ou fuga humana. Havia apenas uma cidade inteira depositada intacta no silêncio azul, como se tivesse aceitado a queda com a dignidade de um monumento. O primeiro grande impacto da expedição não foram as estátuas colossais, nem as paredes de templos. Foram os navios. Goddio e sua equipe identificaram mais de 64 embarcações antigas, algumas tão bem preservadas que permitiam reconstruir como eram construídas. Havia embarcações de comércio, navios cerimoniais, pequenos barcos egípcios de papiro e ao menos um grande navio grego com o casco ainda visível entre as dunas submersas. A presença de tantos navios juntos indicava que Tonis Heracleon era o maior porto do Egito antes da fundação de Alexandria, um porto movimentado, vibrante, congestionado de embarcações que iam e vinham do Mediterrâneo, carregando não apenas mercadorias, mas ideias, mitologias, culturas. E entre esses fragmentos silenciosos do passado, havia uma descoberta particularmente impressionante: um navio cerimonial associado ao culto de Osíris. Em seus restos preservados foram encontrados objetos votivos, amuletos e símbolos que testemunhavam os festivais sagrados celebrados em Tonis Heracleon, especialmente as procissões aquáticas que reencenavam a morte e ressurreição do deus. O mar, ao guardá-lo, preservou um ritual inteiro. Ao lado dos navios emergiam objetos que revelavam o cotidiano da cidade: ânforas de vinho importado, pesos de balança usados no comércio, anéis, broches, cerâmicas gregas, lâmpadas, talismãs. Era como folhear um livro de vidas humanas, vidas que andaram naquelas ruas, que compraram, venderam, rezaram e desapareceram. Mas nada se comparava às estátuas colossais. No dia em que a equipe iluminou pela primeira vez a face submersa de uma dessas figuras gigantes, houve um silêncio reverente. Era a estátua de um faraó desconhecido, com quase 5 metros de altura, pesando cerca de 6 toneladas. Seus traços eram serenos, mas a água que o envolvia criava um brilho fantasmagórico, como se ele estivesse despertando lentamente de um sono milenar. Ao lado dele, emergiram a estátua de uma rainha ptolomaica e a de Api, o deus das inundações, representado como uma figura robusta com as mãos cruzadas sobre o peito. Essas estátuas não eram meros adornos, eram símbolos de autoridade, poder e religiosidade, e, sobretudo, eram históricas,
confirmavam que Tonis Heraklion era um centro religioso tão importante quanto qualquer cidade do Alto Egito. Mas havia mais, muito mais. Uma das descobertas mais impactantes foi uma estela real, intacta, de proporções gigantescas, com quase 2 metros de altura. Nela estava inscrito um decreto faraônico regulando taxas de comércio, claramente mencionando o nome da cidade, Tonis. Essa pedra antiga foi a prova definitiva que ligou os relatos gregos à realidade física. Heródoto estava certo, a cidade existiu e era monumental. A estela estava tão bem preservada que os hieróglifos pareciam recém-esculpidos. Isso indicava algo crucial. O mar, ao invés de destruir as inscrições, havia selado o monumento em condições quase perfeitas, livre de erosão, vento e humanos. Mas entre as ruínas, havia um tipo de objeto que chamava a atenção não por seu tamanho ou beleza, mas por seu significado. Pequenas peças de ouro, moedas, amuletos, ferramentas finas. Elas não estavam ali como oferendas, elas estavam ali como parte do dia a dia, como se tivessem caído das mãos de seus donos no instante exato do desastre. Cada moeda era uma voz. Cada amuleto, uma história. Cada fragmento, um testemunho profundo da vida que pulsava na cidade. Gódio percebeu rapidamente que Tonis Heraklion não era só uma cidade submersa, era um arquivo arqueológico perfeito, preservado em 3 dimensões, onde o tempo não apenas parou, ele foi soterrado em silêncio, protegido pela água. E quanto mais a equipe explorava, mais emergia a sensação inquietante de que a cidade não caiu por acaso. As rachaduras geológicas, a liquefação do solo, o avanço das águas, tudo parecia parte de uma sequência inevitável, como se o destino daquela cidade estivesse inscrito em sua própria geografia desde o início. Mas havia um detalhe que chamava a atenção por algo ainda mais impressionante. Em uma das câmaras afundadas, os mergulhadores encontraram vestígios de incêndio, carvão submerso, cinza compactada, restos queimados preservados na argila aquática. Isso indicava que, antes de afundar completamente, a cidade pode ter sido atingida por terremotos seguidos de ondas que causaram incêndios e colapsos simultâneos. Essa combinação, fogo, água, terra instável, tremores, é tão rara que alguns geólogos consideram Tonis Heraklion um caso único no mundo. Mas o que realmente chamou a atenção foi algo ainda mais extraordinário. Entre os sedimentos, os arqueólogos encontraram objetos de origem grega depositados dentro de templos egípcios. Isso significa que a cidade era um ponto de fusão cultural tão intenso que gregos faziam oferendas a deuses egípcios. Era uma cidade híbrida, onde as fronteiras culturais se dissolviam, e isso ajuda a explicar sua riqueza, seu prestígio e sua importância política. Por isso, quando ela caiu, o Mediterrâneo não engoliu apenas muros e templos, engoliu um símbolo raro de integração do mundo antigo. E quanto mais o episódio avança, mais clara fica a verdade silenciosa. Tonis Heraklion não era apenas uma cidade perdida, era um mundo perdido. E o mar, talvez por misericórdia ou acaso, preservou esse mundo como um espelho que agora começamos a decifrar. Porque o passado, assim como o oceano, nunca desaparece. Ele apenas espera. E o que Tonis Heraklion revela quando começamos a ouvir é muito maior do que se imaginava. Enquanto os mergulhadores avançavam para as regiões mais profundas das ruínas, uma compreensão silenciosa começava a se formar entre os arqueólogos. Tonis Heraklion não havia sido apenas uma cidade. Ela havia sido um organismo vivo, pulsante de fé, comércio, política e poder. Um organismo que respirava através de seus templos, se alimentava de rotas marítimas e pensava através de seus sacerdotes. E agora, no fundo do Mediterrâneo, esse organismo repousava como um corpo monumental preservado no instante da morte. No coração dessa cidade submersa havia um templo tão vasto que mesmo suas ruínas projetavam uma sombra simbólica sobre tudo ao redor. Era o grande templo de Amun-Gereb, responsável não só por rituais sagrados, mas por decisões administrativas, diplomáticas e até econômicas.
Diferente de muitas cidades egípcias, onde o poder secular e o religioso dividiam responsabilidades, em Tonis Heracleon, ambas as forças eram a mesma entidade. O sacerdote-chefe daquele templo era, ao mesmo tempo, juiz, diplomata, fiscal do porto, representante do faraó e intérprete das vontades divinas. Era uma função colossal. E esse poder se refletia nos arredores do templo. Colunas emergiam do fundo do mar como ossos de uma criatura mitológica, rampas cerimoniais ainda podiam ser identificadas, blocos de granito guardavam inscrições que narravam rituais marítimos, procissões, purificações. Entre as ruínas, Guldio encontrou uma série de amuletos votivos, muitos contendo símbolos de Osíris. Isso não era um acaso. Em Tonis Heracleon celebrava-se um dos festivais mais importantes e mais misteriosos do Egito, a procissão de Osíris pelo mar. Uma cerimônia na qual uma barca sagrada, carregando a imagem do deus, era transportada de um templo da cidade para o outro, navegando por canais que hoje estão sepultados sob a areia marinha. E quando os arqueólogos encontraram fragmentos dessa barca, incrivelmente preservados, algo ficou claro. O mar havia guardado não só objetos, mas rituais inteiros. As paredes submersas ainda respiravam a liturgia que um dia ecoou ali. Cada fragmento era um sussurro de um festival que reunia milhares de pessoas, navegadores vindos do Egeu, fenícios, cipriotas, egípcios, líbios, todos se encontrando sobre o mesmo céu ensolarado do delta. Tonis Heracleon era uma encruzilhada religiosa. Era um ponto onde as fronteiras entre o Egito e o Mediterrâneo se dissolviam. Era um lugar onde uma moeda grega podia ser depositada como oferenda em um templo egípcio, e vice-versa. Esse fenômeno é raríssimo. A cidade tinha uma identidade dupla, híbrida, universal. E esse hibridismo explica por que ela floresceu, mas também explica por que sua queda foi tão profundamente sentida. À medida que os séculos avançavam, outra força emergia no horizonte: a Alexandria. Fundada por Alexandre o Grande, a cidade começou a se tornar o novo coração do Egito, intelectual, naval, econômico, político. Um farol de comércio e conhecimento. Com Alexandria crescendo, Tonis Heracleon gradualmente perdeu espaço. Seu porto deixou de ser o principal, suas rotas foram desviadas, seus tributos diminuíram. Mas mesmo assim, ela continuava viva, porque tinha algo que Alexandria não tinha: uma profundidade litúrgica que remontava milênios antes de um primeiro grego sonhar em navegar o Nilo. Só que o destino de uma cidade não depende apenas da política. Depende da terra sob seus pés, ou sob suas éguas. Gould e sua equipe descobriram, pelas marcas sedimentares, que Tonis Heracleon havia sofrido pelo menos 3 grandes terremotos antes de afundar. E em cada um deles, o solo do delta liquefazia, transformando-se em massa instável. Com templos pesando dezenas de toneladas e armazéns repletos de cereais, o solo cedeu como se estivesse derretendo. A liquefação é um fenômeno brutal porque é silencioso. Ela não avisa, ela simplesmente dissolve a fronteira entre terra e água. E quando isso acontece em uma cidade construída sobre sedimentos fluviais, o resultado é imparável. Os arqueólogos identificaram que estradas cederam centímetros a cada década, depois metros. Plataformas inclinavam-se, paredes trincavam, e pouco a pouco a cidade era puxada para baixo pela própria instabilidade do solo. Mas se isso fosse tudo, Tonis Heracleon queria afundado de forma previsível. Não foi o caso. As marcas sedimentares mostram algo ainda mais dramático. O colapso final foi súbito, rápido, violento. Indícios de tsunami no Mediterrâneo, raros mas documentados na antiguidade, alinham-se exatamente ao período em que a cidade desapareceu. Um choque de terra e água, uma onda capaz de inundar o delta e arrastar toneladas de estruturas. Essa combinação, terremoto, liquefação e tsunami, é tão específica que torna Tonis Heracleon um dos casos geológicos mais intrigantes do mundo. E, ironicamente, foi essa mesma tragédia que preservou tudo, porque uma cidade destruída pela guerra é saqueada.
Uma cidade destruída pelo fogo se reduz a cinzas. Mas uma cidade engolida pela água é guardada, preservada, protegida, selada. E foi assim que as mãos de Goldwyn encontraram não apenas pedras e templos, mas um fragmento de tempo inteiro. Tonis Heraklion ensinou ao mundo moderno uma lição profunda. A arqueologia não está apenas nos desertos, nas montanhas, nas pirâmides. Ela também dorme sobre as águas. E às vezes dorme melhor ali, porque o Mediterrâneo não esquece. Ele apenas espera o momento certo de revelar o que guardou. E agora que a cidade renasceu da água, resta uma pergunta que nenhuma escavação, por mais cuidadosa que seja, consegue responder. Por que Tonis Heraklion foi preservada tão perfeitamente, enquanto tantas outras cidades desapareceram sem deixar vestígios? Essa resposta está no coração da próxima parte da narrativa. Quando Frank Godwin apresentou ao mundo as primeiras imagens de Tonis Heraklion, não mostrou apenas ruínas, mostrou um paradoxo, uma contradição inquietante que, desde então, fascina geólogos, arqueólogos, historiadores e oceanógrafos. Por que a cidade está tão bem preservada? Por que suas estátuas parecem quase intactas? Por que seus templos, mesmo colapsados, mantêm proporções precisas? Por que seus navios não se decompuseram totalmente? Para compreender esse enigma, precisamos entender o que Tonis Heraklion representava não apenas como cidade, mas como ponto magnético da história. Essa cidade estava localizada em uma região estratégica do delta do Nilo chamada Canopo, um lugar onde o rio encontra o mar e onde, desde tempos remotos, as correntes criam redemoinhos silenciosos. Não eram redemoinhos destrutivos, mas redemoinhos que moldavam a geografia de forma peculiar, depositando camadas de sedimentos capazes de isolar objetos da decomposição natural. Quando Tonis Heraklion começou a afundar, não afundou de uma vez. Primeiro, o solo liquefez. Depois, partes da cidade desceram lentamente, como se alguém as estivesse abaixando cuidadosamente em outra realidade. Só após esse processo, o mar invadiu, não como um predador, mas como um arquivista. A água salgada, carregada de argila fina, deslizou pelos templos e ruas, preenchendo cada fresta, cada espaço. Ao invés de destruir, lacrou. A cidade tornou-se uma cápsula hermética, selada por pressão, silêncio e tempo. E assim, o Mediterrâneo se tornou o guardião perfeito. Mas o que torna esse caso ainda mais extraordinário é que a preservação de Tonis Heraklion não foi apenas física. Ela também foi cultural e simbólica, como se mitos que circulam há séculos estivessem esperando essa revelação. Os gregos acreditavam que Heraklion era o local onde Heracles, o herói máximo, havia desembarcado no Egito. Isso não é mero detalhe literário, é uma pista. Em muitas culturas antigas, lugares onde heróis supostamente pisaram são, na verdade, nós históricos de intercâmbio entre civilizações, lugares onde mitos e rotas comerciais se cruzam. É possível que o mito tenha nascido não de fantasia, mas do impacto impressionante que a cidade causava nos navegadores gregos. Alguns estudiosos sugerem que Tonis Heraklion era tão imponente que parecia mais uma cidade dos deuses do que dos homens. E isso explicaria um achado particularmente estranho. Objetos gregos depositados como oferendas em templos egípcios, algo raríssimo, quase inédito. Um marinheiro grego não depositaria oferendas a Amun, Ísis ou Osíris sem um motivo profundo. Isso revela que a cidade era vista como um ponto sagrado mesmo para estrangeiros. Isso revela que Tonis Heraklion era liminar, uma fronteira entre mundos, culturas, crenças. E o mar, ao preservá-la, preservou também esse sincretismo. Mas há algo ainda mais enigmático.
Entre os artefatos recuperados, foram encontrados instrumentos rituais que não correspondem ao padrão egípcio ou grego. Objetos que parecem ter sido usados em cerimônias marítimas que não se encaixam perfeitamente em nenhuma tradição conhecida. Isso levantou uma hipótese audaciosa entre alguns pesquisadores. Thonis Heraklion pode ter sido palco de rituais compartilhados entre povos do Mediterrâneo, criando uma religiosidade híbrida, desaparecida antes de ser registrada. Uma religião do mar, uma liturgia das águas, um culto que se perdeu porque o seu templo foi engolido. E isso nos leva ao ponto mais delicado de todos. O colapso da cidade não apagou sua identidade. O colapso preservou sua alma. Nas câmaras submersas do templo de Amun-Gereb, foram encontrados objetos perfeitos demais para terem resistido séculos sem proteção. Talhas intactas, incensários completos, fragmentos de papiro mineralizados, altares fixos ao chão, esculturas sem erosão, pesos de pedra ainda alinhados conforme o uso original. É como se o mar tivesse congelado a exata cena de um dia comum da cidade. E isso é assustador e belo ao mesmo tempo, porque toda cidade submersa conta sua história pela destruição, mas Thonis Heraklion conta sua história pela preservação. O paradoxo fica mais profundo quando analisamos as condições químicas que envolveram os objetos. A água da baía de Abu Akir formou camadas anaeróbicas, isto é, sem oxigênio. Isso impede que bactérias decompositoras sobrevivam, resultando em uma preservação quase perfeita de madeira, tecidos, metais e cerâmica. Alguns especialistas chegaram a afirmar que Thonis Heraklion não foi destruída pelo mar, foi protegida pelo mar. Mas há outra camada desse enigma. As inscrições encontradas indicam que a cidade era responsável por rituais de abertura do Egito ao mundo exterior. Era ali que os estrangeiros passavam por inspeção religiosa e comercial antes de entrarem no Nilo. Era ali que as embarcações eram abençoadas. Era ali que se acreditava que os deuses do mar e do rio se encontravam. Isso transforma a cidade num símbolo espiritual. E a queda de um símbolo nunca é meramente geológica. Quando a cidade cedeu ao peso da água e do tempo, algo dela permaneceu, não fisicamente, mas simbolicamente, e esse algo pulsa no fundo da baía até hoje, como se a cidade ainda tivesse uma mensagem a transmitir. E essa mensagem ecoa tanto nas ruínas quanto nas descobertas arqueológicas. Tudo que desaparece deixa uma marca, e Thonis Heraklion deixou uma marca tão profunda que o Mediterrâneo se recusou a apagá-la. Enquanto os mergulhadores seguiam recolhendo ânforas, moedas, estátuas e ferramentas cotidianas, perceberam que estavam montando não apenas um quebra-cabeça histórico, mas uma narrativa cultural que se estende por séculos, conectando Egito e Grécia, Fenícia e todas as rotas marítimas que tocaram aquele porto monumental. Thonis Heraklion era um microcosmo do Mediterrâneo antigo. Era uma síntese de povos, uma síntese de rituais, uma síntese de poder. E quando esse microcosmo caiu, o Mediterrâneo o abraçou e guardou. É por isso que a cidade ressurge agora, peça por peça, não como ruína, mas como legado, não como destruição, mas como lembrança, não como mito, mas como prova. E é apenas quando mergulhamos profundamente nessa preservação impossível que nos aproximamos da verdadeira pergunta. O que exatamente Thonis Heraklion estava tentando nos dizer quando desapareceu? Essa pergunta abre as portas para a próxima parte, onde o episódio entra no terreno mais misterioso. A ligação com desaparecimentos documentados. A presença de estruturas que não deveriam existir.
e o lado mais inexplicável dessa Atlântida egípcia. À medida que os mergulhadores avançavam para as partes mais profundas da cidade submersa, o cenário assumia proporções quase míticas. Era como se o Mediterrâneo estivesse devolvendo fragmentos de memória, organizando-os na exata ordem que deveriam ser percebidos. E entre essas memórias emergiam elementos que não se encaixavam completamente em nenhuma narrativa histórica conhecida. O primeiro deles era um conjunto de estruturas geométricas encontrados sob camadas de sedimentos densos. Diferentes de templos, diferentes de câmaras. Não eram residências nem depósitos. Suas paredes eram espessas, feitas de blocos retangulares perfeitamente ajustados, como se alguém tivesse usado uma precisão incomum para construí-las. Essas câmaras misteriosas estavam dispostas em padrões simétricos, quase matemáticos, indicando que a cidade possuía uma arquitetura subterrânea, ou submersa, que não constava em nenhum documento conhecido. O mais surpreendente é que essas estruturas não pertencem ao período helenístico, nem ao faraônico tardio. Elas parecem muito mais antigas. Alguns arqueólogos sugeriram que poderiam anteceder a própria Thonis Heraklion. Outros foram mais ousados. Talvez fossem parte de uma camada urbana anterior, um assentamento ainda mais antigo que a cidade portuária tomada pelos gregos e egípcios. Se isso for verdade, a descoberta subentende algo extraordinário. Thonis Heraklion pode ter sido construída sobre uma cidade ainda mais antiga, uma cidade perdida dentro da cidade perdida. E isso não seria sem precedentes no Egito. O delta do Nilo passou por ciclos de ocupações, reconstruções e desaparecimentos que duraram milênios. Mas nenhuma outra cidade revelou uma camada tão profunda e tão preservada como essa. Essas estruturas antigas possuíam aberturas estreitas e canais alinhados que, analisados por oceanógrafos, se mostraram surpreendentemente resistentes à erosão. Era como se tivessem sido projetados para suportar água, ou para conduzi-la. Isso gerou uma hipótese fascinante. Essas construções podem ter sido um sistema ritualístico ligado ao ciclo anual das cheias do Nilo, algo completamente perdido nos registros tradicionais. Se correto, isso transformaria Thonis Heraklion não apenas em um porto e templo, mas em um centro de observação e manipulação das águas, talvez com significados religiosos ligados à fertilidade e à cosmologia do Egito Antigo. Mas a complexidade dessa cidade submersa não parava aí. Nas escavações de áreas próximas ao templo principal, foram encontrados objetos que desafiam classificações simples, artefatos híbridos, com estilística grega e técnica egípcia, amuletos com símbolos fenícios ao lado de nomes egípcios, pesos de balança que seguem padrões mediterrâneos, não nilóticos, fragmentos de cerâmica com pigmentos azuis raros, associados à diáspora cretensa. Isso sugere que Thonis Heraklion funcionava como um laboratório cultural, onde artesãos, sacerdotes e comerciantes de diferentes origens trocavam técnicas, estilos e crenças. Era uma cidade tão globalizada para sua época que até o design dos objetos se tornou uma mistura irrepetível. Essa mistura, preservada pelo mar, cria um efeito quase desconcertante. É como se a cidade parasse no exato instante em que o Mediterrâneo começava a se tornar um espaço internacional. Mas o que mais intrigou os arqueólogos foram os objetos anômalos, peças que não deveriam estar ali, ou que não deveriam existir naquele tempo. Entre elas, uma ânfora com resíduo de óleo perfumado que não corresponde a nenhuma planta conhecida do delta. A química moderna ainda tenta identificar sua origem. Uma escultura fragmentada com traços artísticos semelhantes aos encontrados em Creta, mas datada de séculos antes do contato oficial documentado. Isso sugeriria um comércio submerso na história, contatos não registrados, rotas esquecidas, influências invisíveis. Um conjunto de pesos metálicos cuja liga contém proporções incomuns de estanho e chumbo. Uma composição que não condiz com a metalurgia egípcia, nem com a grega. Algo provavelmente fenício, mas ainda assim diferente demais para ser categorizado. Inscrições incompletas em um bloco de pedra que mencionam um título sacerdotal jamais encontrado em outros templos egípcios. Um título híbrido, como se fosse uma função criada exclusivamente para Thonis Heraklion.
E então veio a descoberta mais estranha de todas. Fragmentos de um mapa votivo, uma representação sagrada que não era um mapa geográfico, mas simbólico. Um esquema ritualístico das rotas marítimas que convergiam para o delta. Essa placa votiva, preservada pelo mar, mostra linhas que se cruzam, círculos que representam ilhas e rotas marcadas com símbolos de bênçãos. Essas rotas incluem trechos do Mediterrâneo que, oficialmente, não deveriam ter sido navegados naquela época. Mas a placa diz outra coisa. A cidade via, a cidade sabia, a cidade navegava onde nenhum relato escrito ousou admitir. E isso alimenta uma teoria moderna. Tonis Heracleon dominava rotas marítimas secretas, talvez parte de uma rede comercial que conectava Egito, Egeu, Levante e até regiões mais distantes, muito antes de Alexandria assumir esse papel. Se essa teoria estiver correta, a destruição da cidade não foi apenas física, foi civilizacional. O mundo perdeu uma rede inteira de conexões marítimas. Mas o maior enigma estava por vir. Ao investigar as camadas sedimentares finais, o momento exato em que a cidade afundou, geólogos identificaram algo extremamente raro, uma camada fina, microscópica, de cristais de sal marinho fundidos com partículas de sílica. Esse fenômeno só ocorre quando ondas extremamente violentas, provavelmente um tsunami, batem com tal força que transformam a areia em vidro. É o mesmo efeito observado em locais atingidos por catástrofes históricas massivas. E isso muda tudo, porque significa que Tonis Heracleon não foi engolida apenas pela instabilidade do solo. Ela foi atingida por algo colossal. Uma onda de destruição que arrastou templos, embarcações, casas, ruas e a própria história para dentro do Mediterrâneo. E ainda assim, ela permaneceu inteira. Como se o mar, depois da violência, tivesse sentido a responsabilidade de guardar aquilo que tomou. E no silêncio, profundo do azul, um pensamento inevitável tomou forma. Talvez Tonis Heracleon tenha sobrevivido porque tinha algo a dizer. Algo que só agora estamos aprendendo a ouvir. Nenhuma cidade desaparece de uma só vez. A queda de Tonis Heracleion não foi um único evento, mas uma sinfonia de falhas tectônicas, erros geológicos, sinais ignorados e presságios que ninguém soube interpretar, ou ninguém teve coragem de interpretar. E ainda assim, quando arqueólogos e geólogos analisaram a última camada sedimentar da cidade, perceberam algo extraordinário. A destruição, embora lenta ao longo de décadas, teve um momento culminante. Uma noite que selou o destino de tudo. A noite em que a Atlântida egípcia caiu. Podemos reconstruir essa noite com precisão quase cirúrgica, porque o mar guardou os detalhes como um escriba silencioso. No final do século II a.C., Tonis Heracleion já exibia sinais de fragilidade. As fundações dos templos inclinavam-se alguns graus. Canais que antes eram navegáveis começavam a encher de sedimentos. Armazéns enormes mostravam fissuras que se alargavam lentamente. O sacerdote-chefe do templo de Amun-Gereb teria percebido isso antes de todos. Sacerdotes do Egito eram, além de religiosos, verdadeiros geógrafos e administradores hidráulicos. Eles entendiam o comportamento do Nilo, sabiam distinguir inundação comum de prenúncio de desastre. Essa elite sacerdotal teria registrado, talvez em papiros hoje perdidos, que a terra estava amolecendo. Eles teriam sentido o chão vibrar sob seus pés, primeiro como tremores leves, depois como pulsações mais profundas, vindas do ventre da terra. As casas no bairro comercial, onde gregos, fenícios e egípcios negociavam perfumes, azeite, resinas, papiros e metais, começaram a ranger. Não era vento, não era tempestade, era o solo se transformando em algo instável, quase líquido. Hoje chamamos isso de liquefação. Para eles era maldição ou mensagem divina. Naquela noite, a lua iluminava o delta com um brilho pálido, quase metálico. O mar estava anormalmente quieto, quieto demais. O ar cheirava a umidade antiga, como se respirasse diretamente do futuro desastre. No porto, dezenas de navios estavam ancorados, alguns carregados de grãos, outros de cerâmica grega, alguns de oferendas sagradas. E então o primeiro tremor veio.
não como o terremoto tradicional, mas como um hálito profundo que percorreu o chão. Os egípcios chamavam esse som de a respiração da terra. As colunas do templo balançaram sutilmente, o grande pátio cerimonial tremeu, as plataformas de pedra rangiam como se estivessem... Nenhuma cidade desaparece de uma só vez. A queda de Tonis Heracleion não foi um único evento, mas uma sinfonia de falhas tectônicas, erros geológicos, sinais ignorados e presságios que ninguém soube interpretar, ou ninguém teve coragem de interpretar. E ainda assim, quando arqueólogos e geólogos analisaram a última camada sedimentar da cidade, perceberam algo extraordinário. A destruição, embora lenta ao longo de décadas, teve um momento culminante. Uma noite que selou o destino de tudo. A noite em que a Atlântida egípcia caiu. Podemos reconstruir essa noite com precisão quase cirúrgica, porque o mar guardou os detalhes como um escriba silencioso. No final do século II a.C., Tonis Heracleion já exibia sinais de fragilidade. As fundações dos templos inclinavam-se alguns graus. Canais, que antes eram navegáveis, começavam a encher de sedimentos. Armazéns enormes mostravam fissuras que se alargavam lentamente. O sacerdote-chefe do templo de Amun-Diereb teria percebido isso antes de todos. Sacerdotes do Egito eram, além de religiosos, verdadeiros geógrafos e administradores hidráulicos. Eles entendiam o comportamento do Nilo, sabiam distinguir inundação comum de prenúncio de desastre. Essa elite sacerdotal teria registrado, talvez em papiros hoje perdidos, que a terra estava amolecendo. Eles teriam sentido o chão vibrar sobre seus pés, primeiro como tremores leves, depois como pulsações mais profundas, vindas do ventre da terra. As casas no bairro comercial, onde gregos, fenícios e egípcios negociavam perfumes, azeite, resinas, papiros e metais, começaram a ranger. Não era vento, não era tempestade. Era o solo se transformando em algo instável, quase líquido. Hoje chamamos isso de liquefação. Para eles era maldição ou mensagem divina. Naquela noite, a lua iluminava o delta com um brilho pálido, quase metálico. O mar estava anormalmente quieto. Quieto demais. O ar cheirava a umidade antiga, como se respirasse diretamente do futuro desastre. No porto, dezenas de navios estavam ancorados. Alguns carregados de grãos, outros de cerâmica grega, alguns de oferendas sagradas. E então, o primeiro tremor veio. Não como o terremoto tradicional, mas como um hálito profundo que percorreu o chão. Os egípcios chamavam isso de a respiração da terra. As colunas do templo balançaram sutilmente. O grande pátio cerimonial tremeu. As plataformas de pedra rangiam como se estivessem se partindo por dentro. Alguns moradores correram para as ruas. Outros olharam para o céu buscando um sinal dos deuses. Outros foram até o porto, onde a água começava a se comportar como se estivesse viva. E então aconteceu. O solo cedeu. Não como queda abrupta, mas como colapso progressivo. Casas afundaram com a lentidão macabra de quem submerge em areia movediça. Templos deslizaram alguns metros, inclinando-se como gigantes bêbados. Ruas inteiras se contorceram, formando bolsas de ar que estouravam sobre a água. A cidade estava sendo engolida por baixo, não por cima. Os relatos geológicos, sim, porque o solo fala, mostram que enormes placas de sedimento se partiram em blocos, arrastando estruturas inteiras para o vazio submerso. E, conforme cederam, abriram espaço para o Mediterrâneo avançar. As primeiras ondas foram suaves, quase delicadas, mas eram as precursoras de algo maior. No templo de Amun-Diereb, sacerdotes tentaram proteger as estátuas sagradas, sem saber que elas estavam destinadas a repousar no fundo do mar por mais de 1000 anos.
O grande colosso de Hapi, o deus das inundações, caiu como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis. Ironia trágica. O deus das águas sendo reclamado pela própria água. E então veio o segundo tremor, mais forte, mais profundo, mais decisivo. O solo rachou. Fendas enormes se abriram na terra. Ruas foram cortadas ao meio. Blocos de pedra desapareceram, como se tivessem sido engolidos por uma criatura subterrânea. E, subitamente, o mar recuou alguns metros, o sinal clássico, inconfundível e devastador de que um tsunami estava se formando no horizonte. Os que viviam naquela costa já tinham ouvido histórias de ondas gigantes, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para aquilo. A onda avançou não como uma parede de água, mas como um rugido primitivo, uma força azul que arrastou embarcações, destruiu cais, arrancou pilares e inundou câmaras sagradas. A cidade, que já estava cedendo por baixo, foi esmagada por cima. O contato entre água salgada e solo liquefeito criou o fenômeno que hoje intriga geólogos: a fusão microscópica de areia com cristais de sal, resultado de pressão e temperatura anormais, um efeito que só catástrofes colossais produzem. E assim, em questão de horas, um centro religioso de 1000 anos, um porto internacional, um laboratório cultural mediterrâneo, tornou-se um túmulo submerso. Não houve fuga em massa, não houve evacuação ordenada, não houve resistência. Só houve queda. Uma queda lenta, trágica e inevitável. E o Mediterrâneo, o mesmo que destruiu, passou a preservar o que restava, como se reconhecesse o valor da sua vítima. Cobriu-a com silêncio, com sedimentos finos, com camadas de argila que se tornaram escudo. Quando a última estrutura desapareceu sobre a água, o mar fechou sua superfície. E Thonis Herakleion deixou de existir para os vivos. Mas nunca deixou de existir. Porque ali, no fundo, uma cidade repousava intacta, aguardando o momento em que a humanidade estaria finalmente preparada para reencontrá-la. Uma cidade que caiu não porque era fraca, mas porque estava no lugar onde os deuses, a terra e o mar decidiram escrever sua própria sentença. O que restou daquela noite não são ruínas, são testemunhos. E cada objeto que Godio resgatou é uma palavra dessa história que o Mediterrâneo se recusou a apagar. E quanto mais profundamente entendemos essa queda, mais percebemos que Thonis Herakleion não é apenas um sítio arqueológico, é um memorial submerso de tudo que uma civilização é capaz de construir e perder em uma única noite. A cidade submersa permaneceu escondida por mais de 12 séculos, protegida pelo silêncio e pela escuridão do Mediterrâneo. Durante esse período, a humanidade mudou, reis foram esquecidos, impérios surgiram e ruíram, mas Thonis Herakleion continuou ali, suspensa em um limbo aquático, preservada pela delicada alquimia de água, argila e sal, como se fosse um relicário preparado pela própria natureza. E quando Godio finalmente devolveu sua imagem ao mundo, a arqueologia não ganhou apenas um novo sítio, ganhou um ponto de inflexão, um portal para reescrever parte da história do Egito, do Mediterrâneo e das rotas marítimas da antiguidade. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, especialistas reconheceram de imediato o impacto da descoberta. A cidade perdida estava não apenas visualmente intacta, mas cientificamente reveladora. As estátuas colossais emergiram como fantasmas de granito que nunca aceitaram o esquecimento. Os navios preservados contaram histórias de rotas comerciais que antecedem qualquer registro escrito. Os templos submersos revelaram rituais que pareciam perdidos. E a estela monumental de Nectanebo ofereceu o elo final entre mito e história. O mundo, que por séculos havia tratado Herakleion como um rumor, agora se via diante de uma cidade completamente real. E é nesse momento, no exato instante em que mito e prova arqueológica se encontram,
que Thonis Heraklion assume sua identidade definitiva, uma Atlântida real. Não ficcional, não simbólica, real, documentada, tangível. Mas o mais impressionante não é que a cidade tenha sido encontrada. É o que ela significa para a compreensão de civilizações desaparecidas. Por muito tempo, estudiosos discutiram se cidades inteiras poderiam desaparecer sem deixar vestígios, se lendas como Atlântida, Elik, Pavlopetri, Chisseng poderiam realmente ter sido engolidas por forças naturais. Thonis Heraklion respondeu essa pergunta de forma brutal e elegante. Sim, cidades podem cair. Cidades podem afundar. E cidades podem ser preservadas quando o mar assume o papel de guardião. No caso de Thonis Heraklion, não foi apenas a destruição que impressionou, foi a preservação. O Mediterrâneo não apagou a cidade. Ele a selou como se fosse um documento precioso. E esse documento agora força a arqueologia e a história a recalibrarem o olhar. Talvez as civilizações antigas tenham sido muito mais conectadas do que imaginávamos. Talvez as rotas marítimas do Mediterrâneo fossem mais antigas, mais profundas, mais espirituais. Talvez a religiosidade marítima perdida de Thonis Heraklion revele algo sobre a alma das culturas que se encontraram ali. E é nesse ponto que o episódio se expande para além da arqueologia, para uma dimensão filosófica. Thonis Heraklion nos ensina que a água guarda, a água devolve, a água preserva o que a terra destrói. E nos lembra que a história não é linear. Ela oscila, mergulha, ressurge. Assim como cidades, assim como memórias, assim como civilizações inteiras. Quando Godió completou sua primeira grande expedição, ele escreveu algo que se tornou célebre entre arqueólogos. Encontrar Thonis Heraklion é como puxar o tempo para fora da água com as próprias mãos. É isso que esta cidade simboliza. Um tempo que não desapareceu, apenas se escondeu, profundamente, pacientemente, esperando o instante em que seria visto novamente. E agora, ao reconstruir sua história, compreendemos por que o mundo antigo falava dela com reverência. Thonis Heraklion era um porto essencial do Egito, um centro religioso poderoso, um ponto de encontro de culturas, um laboratório de fusões artísticas, um terminal de rotas comerciais internacionais, um farol espiritual do Mediterrâneo, e quando desapareceu, levou consigo segredos que só agora começamos a desvendar. Mas o mais impressionante não está no que se perdeu. Está no que permaneceu, no que o mar nunca permitiu que fosse destruído, e na forma como esta cidade renascida transforma para sempre nossa visão de civilizações submersas. Thonis Heraklion não é apenas ruína, não é apenas história, não é apenas arqueologia. É memória viva, é testemunho, é advertência, é revelação e, acima de tudo, é um lembrete de que o passado não está morto, apenas submerso.